Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos do Universo Equestre, eu estava aqui esperando você no programa Tô na Pista. Hoje eu tenho ao meu lado uma amazona super vitoriosa e com muitos serviços prestados por nosso esporte. Flávia Mello, muito bem-vinda. Nós vamos conversar sobre toda uma trajetória de uma amazona que hoje consegue ir no circuito nacional, não é? E consegue ainda fazer um trabalho paralelo. Flavinha, bem-vinda. Obrigada, Monzão. Prazer estar aqui com você hoje. Eu sempre começo perguntando, aonde que o cavalo te encontrou? Onde é que surge essa paixão? Com que idade? Em que local? Então, quando criança, montando na fazenda de um tio, adorava passar o final de semana, passava o final de semana montando o dia inteiro e entrei numa escolinha para aprender a montar com segurança na fazenda. Qual escolinha? Da Sociedade Hípica de Brasília. Ok. Então, aprendi a montar lá e naquela época, que já tem algum tempo, a gente tinha um certo período e tinha que sair da escola, porque tinha uma fila de espera enorme. E quando eu saí da escolinha, infelizmente, eu não tinha condição de dar continuidade no particular. E aí eu tive que interromper nessa minha paixão. Continuei montando na fazenda, mas o esporte ficou de lado. Isso eu devia ter uns 10 anos de idade, por aí. E com 17 anos, eu tive a sorte de encontrar um cavaleiro, que é, no caso, o Joquinho, Marcos Alves. Ele, por coincidência, foi na minha casa porque ele namorava uma amiga da minha irmã. Uhum. E fiquei sabendo que ele era instrutor de equitação, colei nele e ele falou assim, vai lá na hípica, porque eu tenho cavalos lá e você pode montar e aí a gente vai vendo. E aí eu fui na hípica. E no dia que eu fui, ele já me colocou para montar, mesmo sem estar com o material adequado. E aí a gente combinou, aluguei um cavalo com ele. E o interessante dessa história é que, assim, passaram-se ali 7 anos, né, de intervalo, e eu já entrei direto no particular. Certo. E ele me punha para saltar. E eu não tinha técnica nenhuma, né, muitos anos. Então, tinha dia que eu caía 1, 2, 3 vezes no mesmo dia, e isso que mostrou muito a minha vontade, né? Porque isso não me fez desistir. Certo. Muito pelo contrário. Então, aí eu começo a minha trajetória, e tem um fato muito interessante, que a minha primeira prova foi uma prova de 1 metro, não sei se era um brasiliense de Amazonas, e com uma égua emprestada, e era uma égua muito ligeira, e eu ganhei a prova. Só que eu não ganhei a prova porque eu ganhei a prova. Eu ganhei a prova porque eu simplesmente pus na frente e a égua era rápida. Enfim, mas aí começou o meu gosto pelo esporte e a partir dali eu nunca mais parei e aí tem uma trajetória enorme aí nesse meio aí, né, Quando que começam a surgir os títulos, as vitórias? Sim, então, aí eu já estava numa fase ali de ter que escolher uma profissão, né, 17 para 18 anos. Eu fiz vestibular de administração, queria fazer veterinária, mas não tinha veterinária em Brasília. E comecei a trabalhar como course designer, né? Para poder achar uma profissão ali no meio. Então, trabalhei como course designer e, nesse meio do caminho, abri uma faculdade em Brasília, particular, de veterinária. Eu comecei a fazer veterinária. Epa. Então, eu montava, né? Mas acho que já tinha cavalo, sim, né? Cavalo próprio. E a minha rotina era faculdade o dia inteiro, desenhava percurso final de semana e fazia faculdade de administração à noite. E que horas sobrava para montar? Pois é, a faculdade era lá perto do Manejo do Joca, no Gama. Certo. Era ali do lado. Então, ali na hora do almoço era o horário que eu montava, né? Só que aí surgiu uma oportunidade de eu montar um centro de ecoterapia na Sociedade Hípica de Brasília. E diante de tudo isso, eu dei prioridade para me formar em administração, parei a veterinária e também acabei parando de desenhar percurso. Eu cheguei a ser desenhadora nacional, armei vários brasileiros, armei provas aqui no Rio de Janeiro. Isso mesmo. Mas aí eu comecei a me dedicar continuava como Amazonas, montando, competindo, e me dedicar à ecoterapia. A gente teve um projeto muito interessante, que a gente que iniciou o projeto paralímpico no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar a equipe paralímpica em Atenas e em Pequim.
né? Quando o Joca foi medalhista. Sim. Né? Então, eu tive essa trajetória aí, que foram 10 anos na escola de equitação. Só para eu me situar e lembrar E as pessoas. ecoterapia. Quando você começou a montar com o Joca, ele ainda não estava cadeirante. Já estava. Você já o conheceu, Já o ele conheci. te chamou? Já o conheci cadeirante. Eu competi bastante com o Joquinha. A Cepel e Juiz de Fora e tal. Ele era um cavaleiraço super rápido, super ativo, super legal. Então, eu mais ou menos identifico assim na linha do tempo, né? Sim, infelizmente. Os anos que você já chegou com ele pós-acidente. Isso, infelizmente, eu não tive a oportunidade de vê-lo montar. Certo. Mas as pessoas me falavam, né? Que ele era tinha muita garra, né? Não, sem dúvida. Muito competitivo e uma qualidade dele que ele tinha e que eu acho que ele conseguiu passar muito para os alunos dele, né? Você vê que todas as pessoas que se formaram ali com ele traz um pouquinho dessa competitividade, dessa garra, dessa vontade, né? Então eu devo muito isso a ele. Forte abraço aí para o nosso amigo Joaquim. É um minutinho só, nós vamos conhecer agora um dos nossos apoiadores. A gente volta já já. Fique de olho, é rápido. Takes an 8-shot for a last at 42.27, and he's a fraction quicker. So Yuri Mansour. Eu te disse que era rapidinho. Você conheceu aí um dos criatórios brasileiros espetaculares. A gente tem conseguido colocar animais em todo o circuito europeu, norte-americano, cavalos Mystic Rose, que vão dar muitas vitórias a brasileiros ainda, como a famosa égua está dando hoje para o Yuri. Flavinha, vamos voltar nessa história. E aí, quando é que começam os títulos brasileiros em Brasília? Sim, uma trajetória longa, né? Eu, assim, fui ter meu primeiro cavalo, que eu posso dizer, assim, que me deu condição de ser campeã brasileira, foi 20 anos depois, né? De que eu comecei realmente a montar. Mas foi uma coisa muito rápida, né? Porque eu comprei égua, acredito que foi em junho. Em agosto, eu fui campeã brasileira em Brasília, certo, de amador, né? Não tinha muita expectativa, porque não sabia, né? E as coisas foram acontecendo e fui campeã brasileira. E é interessante que eu fui para um campeonato, acho que foi em Ribeirão Preto, ela quase morreu, ela teve uma infecção, teve que ficar internada, ficou no hospital em Batatais durante certo. 10 dias. E voltando para Brasília, acho que tinha 15, 20 dias para um brasileiro de Amazonas aqui no Rio de Janeiro. Ela entrou em forma rapidinho. A gente resolveu trazê-la também sem expectativas, sabendo se a égua ia estar em forma ou não. E eu lembro que era um campeonato que tinham mais de 100 concorrentes, né? E participando, fomos chegando, foram 11 para o desempate. E nesse desempate, consegui vencer, fui campeã brasileira. Então, essa égua, em 4 meses, me deu 2 títulos no mesmo ano, né? Uma doença entre eles. Exatamente. E, assim, eu posso falar que foi uma das éguas da minha vida, né? Porque eu considero a Calmia outra égua da minha vida também. E foram 3 anos, assim, espetaculares que eu ganhei aquele circuito Serrimar, classifiquei para o Atinonaça, acabei não participando porque teve aquela história do mormo. Sim. Né? Mas, assim, foi uma trajetória incrível, assim, com essa égua, porque... Como é que ela chamava? Frederica. Frederica. HFB Frederica. E depois veio a Calmia isso, Equiprime. aí veio a Calmia Equiprime. E o que é o interessante? Eu falo que a Frederica, ela me deu muita coisa. Ela me deu muitos títulos, mas além do título, ela me deu o que eu faço hoje. Ser treinadora mental. Que espetáculo. Então... Vamos então por aí. Como é o sistema que você desenvolveu e foi com ela que você começou a analisar isso, foi estudar para tentar com juntar ela, uma eu teoria? perdi, ao mesmo tempo que ela me levou a ser campeã brasileira no mesmo ano, me trouxe diversos títulos, com ela eu também perdi minha confiança. Né? Ela perdeu a confiança, né? Depois de 3 anos, e eu junto perdi minha confiança e a partir dali, numa situação bem... que foi o start, né? Nessa tentativa de recuperar ali, a gente vinha numa inconstância, mas cheguei num campeonato brasiliense, numa final com ela e com outro cavalo. Só que eu estava, né, aquela coisa, eu não sabia o que ia dar. E quando eu cheguei nessa final,
ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava meio apavorada. Eu não queria ir para esse desempate com os 2 cavalos. Era eu com 2 cavalos e uma outra Amazonas com um cavalo. Cheguei a falar para o meu instrutor que eu não queria, que eu estava indecisa. Aí a outra Amazonas também falou para ele que não queria entrar. Ele falou que seria um desrespeito comigo. Enfim, eu rezando para que ela não entrasse. E o que aconteceu? Eu não conseguia. Levei um refúgio no último obstáculo com a Frederica. E quando eu entrei com outro cavalo, eu estava totalmente desestabilizada. Levei um refúgio com ele também. Ou seja, eu tive 2 chances e eu não consegui chegar. Vindo de uma história de muitas, né, conquistas, enfim. E aí eu falei, bom, chegou a hora de eu procurar uma ajuda, né? Só que nessa época, acho que foi ali em 2014, não estava muito difundido essa questão do treinamento mental. Então, eu tive um pouco de dificuldade. E aí eu comecei a estudar. Comecei a ler, fui atrás, fiz formações em coaching, em reprogramação mental, hipnose, reprogramação neurolinguística, enfim. E aquilo foi me ajudando. A minha confiança foi retomando, né? E eu falei, opa, é uma coisa que funciona e que eu vejo que é uma dor de muitos cavaleiros, essa parte mental. Sim. E foi aí que eu falei, bom, eu acho que... Aí falei, vou me capacitar, como eu me ajudei e ajudar as outras pessoas. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Aí, no meio disso tudo, a Frederica, a gente resolveu colocar ela para cria, né? E eu ganhei a Calmia, que é uma égua... A Calmia chegou, que é uma égua que eu ganhei do meu tio, né, do Aras Equiprime. E também, sem pretensão nenhuma, a gente foi indo e fomos construindo um conjunto maravilhoso, né? Me levou a ser campeã brasileira de novo aqui no Rio em 2022. Isso, mas não foi só uma vez, não foi? Campeã individual, eu só fui uma vez. Tive vários pódios com ela, tive vários títulos por equipe, né? Então, fui campeã brasileira de Amador Top com ela, por equipe. Fui vice-campeã aqui no Rio de Amazonas Top com ela. Campeã brasileira também de Amador. Enfim, a gente teve muitos títulos, mas individual, primeiro lugar. Fui vice-campeã de Master com ela também, em Brasília, ano passado. Então, a partir dali, consegui fazer uma carreira consistente com ela, junto com a minha carreira de treinadora mental. Que legal. Você foi se reinventando e descobrindo maneiras de ficar sempre perto do cavalo. Essa história se confunde com a de várias pessoas, inclusive com a minha. Eu fiquei 7 anos sem poder montar por um problema de coluna, fiz 3 cirurgias e na hora que parou de doer eu voltei a montar imediatamente, mas eu continuo no júri, a gente vem para o podcast, a gente quer contar a história. A paixão do cavalo é o que nos une. E como é que você está lidando com as pessoas que te procuram hoje? Qual você sente que é a maior dificuldade do cavaleiro amador que está precisando ganhar confiança? Tá. Então, hoje eu trabalho com atletas de diversas idades, diversas categorias, desde criança a master, profissional, categoria de base, amador. Mas, assim, o que mais me procura hoje são adolescentes, jovens cavaleiros, categoria de base, e cavaleiros amadores, né? Certo. E a principal questão é a falta de confiança, né? Nesse esporte, o nosso esporte ele é peculiar por várias coisas, né? Envolve um outro ser vivo e que quando a gente perde a confiança, a gente tira a confiança dele e vice-versa. Sim. Quando ele perde a confiança, ele tira a nossa confiança, né? E você vai para a área do feromônio, ou seja, o cavalo sente esse cheiro da adrenalina. Exatamente. Como é que a gente controla para não produzir tanta adrenalina em momentos específicos? Chega nesse ponto. Exatamente, é diferente, né? Uma raquete, uma bola, não sente nada disso, né? Exato. Agora, quando a gente está muito nervoso, o cavalo sente, né? Ele sente por essas questões dos feromônios, que nem você falou, e pela nossa própria, o nosso próprio físico, né? Exato. Na hora que o excesso de nervosismo, eu falo que o nervosismo é bom, o excesso de nervosismo vem, ele causa as reações fisiológicas no nosso corpo, que se a gente
não conseguir fazer algo, Nos paralisa. Isso vai para um luta ou fuga, né? Que é uma reação de sobrevivência. Sim. Então, o nervosismo ruim leva a gente para o modo de sobrevivência, onde a gente para de pensar, onde a gente erra o percurso, onde a gente esquece quantos lances é ali na linha. Isso é ruim. Claro. Né? Então, o meu trabalho é justamente fazer com que a pessoa entenda como que ela funciona, né? Como que a nossa mente funciona, como que o nosso sistema nervoso funciona e ensinar ferramentas que a gente possa usar ali para estar administrando, né? A gente não tem como controlar, mas a gente tem como administrar. E envolve, além disso, há muita questão do autoconhecimento, né? Porque o que leva a gente ao nervosismo são questões que vêm lá de trás, ou questões inerentes ao próprio esporte, que o treinamento mental é mais específico para essas questões inerentes, né? De perder a confiança, de levar um tombo, enfim, de questões que a gente sabe que acontecem. E também tem questões ali mais profundas, né? Que vêm de infância e que quando são essas questões mais profundas, a indicação aí sim seria para um terapeuta, para um psicólogo, né? A minha parte é aquela mais superficial ali. E tem casos que eu identifico e aí a gente faz trabalhos conjuntos. Eu continuo na parte do esporte, trabalhando essa questão mental, essa questão do autoconhecimento, essa questão das ferramentas, e às vezes um profissional, um terapeuta, um psicólogo, trabalhando essas questões mais profundas. O mais legal que eu acho no teu trabalho é que você conhece também o cavalo. Exatamente. Então, de vez em quando, você pode passar para o cavaleiro situações em que ele pode até estar pensando, mas ele não demonstra para o cavalo se ele não tiver atitudes que demonstrem isso. Né? Exatamente. Você não deve passar para o cavalo essa coisa. Então, se você educa a pessoa a fazer, mesmo que seja por memória muscular, ações que o cavalo fica mais relaxado, o resultado começa a vir. É super importante. E você tem os dois lados. Você tem a teoria aqui e a prática Exatamente. no cavalo. Então, eu vivencio, né? O que os meus clientes passam, eu passei ou eu passo, né? Não significa que eu sou treinadora mental, que às vezes vai ter uma situação de pressão ali que seja mais complicada, uma situação que às vezes eu fique um pouquinho mais nervosa. Lógico, hoje eu tenho as ferramentas, para mim fica mais fácil. Mas a gente vê grandes campeões aí que competem todo final de semana e que às vezes passam por situações que nem sempre conseguem lidar. E aí até a mentalidade de entender que faz parte de um processo, né? Que a gente fala da mentalidade de crescimento, de aprender com os erros, de entender que o fracasso e que os erros são partes essenciais para a nossa para a vitória, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, é muito essa questão da gente se entender, se autoconhecer, entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, definir objetivos, né? Identificar qual que é o sonho, a partir do sonho, identificar metas, que eu falo assim, o sonho é estar no desejo, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero ser campeã brasileira. Me procura porque quer ser campeã brasileira. Eu falo, ótimo. Só que a gente não tem controle sobre ser campeã brasileira. A gente tem controle sobre as suas ações, aquele planejamento que você vai cumprir, que vai te levar mais perto a ser campeão brasileiro, né? Então, o objetivo final é aquele, mas o meu propósito ali, e muito específico, na parte mental. Então, às vezes eu falo, você quer trabalhar o quê? Eu quero ser mais confiante. Eu quero trabalhar as minhas emoções. Eu quero aprender a lidar com o nervosismo. Eu quero aprender a lidar com a pressão. Eu estou com muito medo. Eu quero aprender a lidar com esse medo. Então, em cima do que a pessoa necessita, eu vou trabalhando nessa questão do autoconhecimento, de entender como que a mente funciona e com ferramentas práticas. E me diz uma coisa, você nota que um profissional que já tem mais descolado, mais tempo, tem mais dificuldade de te procurar, com medo como... aquela história de você vai ao médico, mas não quer contar o sintoma para ele, que você está envergonhado. Você sente um pouco isso? A Maison do Cavalier, equipamentos para equitação, atua no segmento hípico desde 1994, oferecendo ao Brasil o melhor para a prática da equitação. Temos a exclusividade na venda de material da marca Pessoa no Brasil. Acesse nosso site www.maisondocavalier.com.br e saiba mais. Eu sinto, mas está mudando, tá? Eu acho que a mentalidade está mudando. Eles estão vendo cada vez mais o quanto que isso é importante. A gente vê grandes atletas aí, inclusive brasileiros, falando disso, falando que fazem um trabalho. Então, muitos estão indo atrás, né? Eu já atendi alguns profissionais
Mas segredo de profissão, claro, igual sim. o padre. Não, e tem profissionais que não tem problema eu falar, e tem profissionais que me falam, olha, eu não quero, porque eu gosto de divulgar meu trabalho, às vezes eu divulgo os resultados dos meus clientes, Sim. né? A maioria fica super feliz de aparecer no Instagram, disso, aquilo, de ver resultado. Alguns falam, não quero, e tudo bem. Eu respeito, né? Então, eu vejo que existe, mas eu vejo que isso mudou muito. Já está mudando bastante. E, às vezes, não me procura, mas procura outros profissionais. Eu já tive profissional que, às vezes, pela nossa proximidade, já me pediu indicação de outros profissionais. E tá tudo bem. Claro. Né? Então, é uma coisa que... Hoje é isso. Hoje, principalmente profissional, quando a habilidade técnica é muito parecida, Sim. o que vai diferenciar? São os detalhes. Então, aquele que tiver uma melhor mentalidade, né? É o que provavelmente vai ter. Ferramentas exatamente, para lidar com né? as dificuldades. Seja na mentalidade, seja na parte física, que eu acho que hoje as pessoas estão dando muito mais atenção, né? Antigamente era o cavaleiro não precisa muito, mas hoje eu vejo cavaleiros se preocupando em estar bem fisicamente, inclusive fazendo exercícios específicos para estarem mais ágeis em cima do cavalo, mais equilibrados, né? Porque é isso que vai fazer a diferença. Obviamente que né? vai. Muda tudo. Se a gente for lá para trás, em todos os esportes, os pilotos de Fórmula 1 iam a festas na véspera do Grande Prêmio, bebiam, fumavam. Hoje em dia isso é impensável. Exatamente. Um cavaleiro hoje se prepara fisicamente, corre, faz ginástica de apoio para não ter futuramente problema de coluna. Jogadores de futebol, tipo o grande Romário, que dizia, eu sou jogador de futebol, não sou atleta, não é? Sim. Vou resolver na habilidade. Em 3 minutos, num pique, ele resolvia um jogo. Isso é impensável hoje no esporte moderno. E hoje tem uma diferença, né? Do atleta de alto rendimento e do esportista. Né? O esportista é aquele que vem aqui, vão me divertir. E o de alto rendimento, ele é um profissional, ele vive disso. E aí o comportamento tem que ser correspondente, né? Então, se eu quero alto rendimento, eu preciso estar preocupada com o meu sono, com a minha alimentação, com a minha preparação física, com a minha preparação mental, que são esses pilares que vão fazer ele se destacar. Se destacar, exatamente. Flavinha, mais algum recado que você queira deixar para essa galera que está nos acompanhando aqui? Eu adorei. Conhecia já de longe, de ouvir falar o teu trabalho, mas a tua explicação ficou muito clara para todo mundo, que é mais uma coisa que você tem que se preocupar para fazer a diferença. O somatório do teu treino, do teu suor, não é? E que exatamente depois de treinar tanto, quando chega no dia da prova, você congela porque está nervoso, ou porque tem cobrança, ou por qualquer coisa, tira teu resultado. Com certeza. É uma trajetória que, a minha trajetória pessoal, né, a minha perda de confiança fez eu chegar a fazer o que eu faço hoje, e eu vejo uma diferença incrível da Amazona que eu era para a Amazona que eu sou hoje. Eu sou uma Amazona muito mais consistente, eu consigo lidar muito melhor com as minhas emoções hoje, graças ao conhecimento que eu tenho, né? Então, na prática, eu sei o quanto que é importante a gente trabalhar essas questões, as questões mentais, né? E eu vejo o tanto de pessoas que eu venho ajudando nessa minha trajetória, né? Pessoas que me procuram, que estão totalmente sem confiança e que, de repente, a gente faz um processo, é importante eu falar que é um processo, tá? Às vezes a pessoa me procura na véspera do campeonato. E aí eu falo, olha, eu posso te ajudar, mas não é milagre. A gente precisa mudar um padrão de comportamento. E o padrão de comportamento a gente não muda numa sessão, né? Às vezes uma conversa até vira uma chavezinha. Ajuda um pouquinho. Mas é importante deixar claro que é um processo, né? Então, que é importante a gente cumprir. Eu tenho pessoas que fazem 10 sessões, eu tenho pessoas que fecham outro pacote, eu tenho pessoas que fazem 10 e tá ok, outras que às vezes precisam da minha ajuda eventualmente. A minha ideia é que com 10 sessões a pessoa vá sozinha, né? Que ela tenha um aprendizado e que vá sozinha. E eu tenho situações, assim, impressionantes de pessoas que me procuraram totalmente sem confiança e que depois de um processo, né, a chave mudou. É lógico que, às vezes, uma mudança de cavalo também ajuda bastante, né? Às vezes, isso, quando você alia ali, de repente a pessoa está sendo eliminada, o cavalo está refugando, né? E aí faz o treinamento mental e continua com o cavalo. Aí, às vezes, fica difícil. Mas consegue fazer essa mudança e aliar as duas coisas, né? E aí vai embora, né? A Renatinha, não sei se é a Renata Pimenta, que foi minha cliente, quando ela me procurou, ela estava, né, totalmente sem confiança, meio que já, assim, não curtia mais.
era um peso o esporte para ela, né? E a gente fez todo um trabalho e hoje ela, na categoria amadora, ela ganha todos os concursos, né? Ela é super confiante, super competitiva, né? Tem garra, acredita nela e, com certeza, o meu trabalho ajudou. É lógico que eu falo assim, quem faz... Eu sou uma facilitadora, o processo depende muito mais da pessoa do que de mim. Dela né? querer. Dela estar aberta e outra, aplicar, né? Sim. Aplicar, entender, está disposta a mudar o padrão, está disposta a mudar a mentalidade. Uma coisa que meu pai falava sempre é o seguinte, cavaleiro é obra de si mesmo. Você tem que, toda vez que sobe num cavalo, ficar atento aos detalhes, lembrar das coisas. Ninguém precisa ficar o tempo todo embaixo dizendo, olha o calcanhar, olha o cotovelo. Se o cavaleiro não tomar conta dele, quando o professor não está olhando, ele não vai evoluir. E provavelmente o cavaleiro, quando busca várias outras coisas, ou seja, faz uma academia, consegue um nutricionista ou tem esse trabalho contigo, ele tem que botar na cabeça dele que ele não vai dar olé. Ele está enganando a ele próprio, se ele não tentar fazer aquilo que está sendo indicado, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa, ela busca aquilo, mas acha que só o buscar, né? Procurar, mas não coloca em prática. Por aí. Né? Então, é a questão mesmo e é um processo, é você entender que às vezes não vai dar certo ali no começo porque você não conseguiu mudar o padrão, mas conforme você vai praticando, né, você vai colocando em prática. Eu trabalho muito com respiração, né? Eu tenho uma formação em breathworking e a respiração é a ferramenta mais... Explica esse termo. Trabalho de respiração, certo. Né? Exercícios de respiração. Né? Então, a respiração é como se fosse um controle remoto, né? É uma ferramenta que está à nossa disposição e que a gente pode controlar, né? Eu posso parar minha respiração, eu posso respirar mais rápido, eu posso respirar mais devagar. Ok. E é um controle remoto para me colocar ou mais calma, mais focada, mais equilibrada ou até mesmo me ativar. Sim. Então, por isso que a gente precisa se autoconhecer. Eu tenho cavaleiros que precisam se ativar para entrar na pista. Certo. Né? Então, eles precisam fazer um exercício de ativação. A maioria precisa se acalmar, tá? Certo. A maioria precisa se acalmar. Mas por isso que essa importância de se autoconhecer, né? E aí, eu trabalho muito ensinando esses exercícios para fazer no dia a dia, porque aí a gente cria novas conexões neurais ali para realmente adiantar na hora que eu preciso. Tudo bem que se você mesmo não treinar, se você fizer, né, para se acalmar, geralmente a gente solta mais devagar do que a gente puxa. Então, eu puxo em 4 segundos, expiro em 4, solto em 5, 6. Se eu conseguir dobrar, é o ideal. Né? O que acontece? A gente tem o simpático e o parasimpático. Quando a gente está ali muito nervoso, o nosso sistema simpático ligou, como se fosse o acelerador. Certo. Tá? E aí, se eu não sei controlar, eu entro no nervosismo ruim, que é aquele onde o meu córtex pré-frontal ele pode bloquear e eu não penso mais porque eu entrei no modo sobrevivência. Ok. Tá? Então, eu tenho que me entender para se eu entender, putz, vou entrar nesse modo, o que eu posso fazer? Respirar. Porque na hora que eu respiro, eu desacelero, né? Na hora que eu solto mais devagar, é como se eu estivesse pisando no freio, né? Eu acelerei que eu estou super nervosa. E aí eu começo compensa. aí eu vou entrando em equilíbrio. O nosso simpático, o simpático ativa, né? Adrenalina, luta, fuga. O parasimpático é o nosso sistema de recuperação, de digestão, de repouso. Então, eu não posso estar totalmente no parasimpático, não sou letárgica para entrar na pista. Mas eu tenho que estar equilibrada, né? Eu tenho, ao mesmo tempo, o ideal do cavaleiro é o que ele está. Ele tem que estar ativa, focada e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma tranquilidade para eu conseguir pensar na minha estratégia, né? Para eu conseguir deixar fluir, né? Uma coisa que é super importante, só para a gente terminar, tem uma formulazinha que é performance. Tem 2 formas. Performance é igual potencial menos interferência, né? Então, eu treino, eu tenho todo o meu potencial. O que não me deixa eu ter performance? São as interferências. Tanto as externas de coisas que podem acontecer ali dentro da pista, meu cavalo escorregou, enfim. Como as internas. Como as internas, que são as principais, que são aquilo que eu penso, né? Que são os meus pensamentos, como que eu entro na pista, né? Então, a maioria que atrapalha a gente é o medo, a insegurança, a ansiedade, do medo do que vai acontecer ou do medo do que aconteceu. E quando eu respiro, eu estou no momento presente. E a minha performance, ela acontece no momento presente, né? Então, isso é a base. É super importante isso. Outra que é pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados, né? Então, se eu venho para a prova pensando, ai meu Deus,
que vai ser de mim? Eu estou muito nervosa, e se eu cair, se meu cavalo refugar, como é que eu vou me sentir? Nervosa, ansiosa. Como é que eu vou reagir? Tensa. Né? Isso vai refletir na minha montada. Provavelmente o meu resultado pior. Não vai ser bom. Então, se eu aprender que naturalmente, a gente tem 20 pensamentos negativos para um positivo. Isso foi feito uma pesquisa em Harvard, tá? Impressionante. Por quê? É muita questão de autoproteção mesmo, de sobrevivência. Então, é natural a gente focar no que pode dar errado, tá? Para sobreviver. Só que aqui dentro da pista, eu não posso focar no que vai dar errado, eu tenho que focar naquilo que eu quero. A partir do momento que a gente entende isso, que ao invés de eu focar no que eu não quero, que eu não quero cair, eu não quero errar, e focar, eu quero acertar, eu quero que dê tudo certo, eu começo a me sentir melhor, vou me comportar melhor e provavelmente, né? Então, são coisas simples, tá? São muito simples, mas nem sempre as pessoas têm essa consciência e nem sempre elas estão dispostas a treinar, porque elas vêm de um padrão arraigado do foco naquilo que não quer, do foco no negativo. Então, é trabalhar essas questões aí que tudo dá certo. Gente, eu adorei. Não sei você aí. Os contatos da Flavinha estão aqui. Qualquer coisa você entra em contato com a gente. Você sabe que a gente deve muito àqueles que nos patrocinam, àqueles que nos apoiam. E se você tem qualquer produto ou serviço e quiser anunciar com a gente para ficar parceiro de gente tão bacana, tão inteligente, com muitas soluções para quem é um apaixonado pelo universo equestre, entre em contato conosco. Esse é o Tô na Pista. Luiz Fernando Monzon, eu aguardo você na próxima quinta-feira com outra pessoa desse meio. Flavinha, muito obrigado. Obrigada, Monzon. E quero aproveitar a oportunidade e pedir para as pessoas me seguirem no meu Instagram, que é o Coach Equestre. Lá eu compartilho muitas coisas legais em relação ao meio equestre, muitas coisas legais sobre mentalidade. Inclusive, eu tenho alguns e-books, tenho cursos online, né? Tenho um e-book gratuito, que é o Poder da Confiança. Tem um e-book que se chama Confiança ao Galope, 30 estratégias para uma mentalidade campeã. Então, convido vocês a conhecerem o meu trabalho e o meu trabalho individual também. É só entrar em contato através do Instagram ou do meu próprio WhatsApp, que também está lá no link do meu Instagram. E, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento. É isso aí, minha gente. Até quinta-feira. Forte abraço.